Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Pai, que assim como o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra, assim como o Senhor tocou e transformou a minha vida através dessa palavra, que o Senhor possa fazer o mesmo na vida dos meus irmãos, ó Deus, dos teus filhinhos, da tua igreja, ó Pai. E eu te peço isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, falar do pecado, denunciar o pecado, é algo que muitas vezes não traz reconhecimento. É algo que muitas vezes o pregador ele não ganha aplausos no púlpito, mas é algo que é necessário para a igreja. Porque a igreja precisa entender, a igreja precisa ter na sua mente, no seu coração, que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja, e é a igreja santa do Senhor. Então é preciso denunciar o pecado. É preciso apontar o pecado dentro da luz da Bíblia. Tudo pode ser feito na igreja, irmãos, desde que esteja de acordo com a palavra do Senhor. Eu conversava com uma irmã recentemente, e a irmã falava acerca do avivamento. Irmãos, o que é avivamento? Avivamento é a igreja que pula, que salta, que se movimenta, que está agitada. Pode até ser. Esse pode até ser uma evidência, um sinal do avivamento. Mas o verdadeiro avivamento, irmãos, dentro da igreja, acontece nas nossas vidas, na vida de cada um de nós, quando nós lutamos contra o pecado. Quando nós não aceitamos o pecado. Esse é o verdadeiro avivamento. Essa é a verdadeira igreja avivada. A igreja que não permite o pecado em seu meio. A igreja que não anda de mãos dadas com o pecado. O irmão que não aceita o pecado, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, seja nos ambientes em que ele anda. Esse é uma pessoa avivada. Uma pessoa que todos os dias luta contra o pecado. Aquele pecado de estimação que muitos de nós temos e que já nos acostumamos com ele. Precisamos lutar contra ele. E quando nós entendemos a necessidade do verdadeiro arrependimento, a necessidade de lutar contra o pecado, aí Deus ele se manifesta nas nossas vidas de forma poderosa. E ele opera, e ele transforma, e ele cura, e ele sara. Quando nós abrimos o nosso coração para lutar contra o pecado. Por quê? Porque o pecado ele nos afasta de Deus. E ele traz para as nossas vidas e, consequentemente, para a igreja, um esfriamento espiritual. Quantas pessoas vêm para a igreja e dizem, eu não sinto a presença de Deus? Será que o problema está na igreja? Será que o problema está na liderança? Será que o problema está no púlpito? Ou será que o problema está em mim? Porque outros sentem a presença de Deus. É porque o pecado ele causa esse esfriamento espiritual. As pessoas se acostumam a viver com pecado. É aquela velha história da pessoa que mente, e que a mentira vira verdade. Se acostumou com o pecado. E é preciso dizer, irmãos, em voz alta, que o cristão precisa lutar contra o pecado. Por quê? Porque a palavra do Senhor grita aos nossos ouvidos que Deus é santo. Santo, santo. E que nós precisamos ser santos como Ele é. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Precisamos lutar contra o pecado, buscar a santificação. Perfeição não, pastor Wilton pregou isso domingo. Eu fui atrás do pastor Wilton, eu cacei o pastor Wilton, fui lá em Pernambués. Ouvi a mensagem que o nosso pastor pregou, estava com saudade. E ele falou exatamente isso no domingo. Perfeito nós só seremos no céu. Mas nós precisamos correr atrás dessa perfeição. Lutando contra o pecado. E ainda que essa palavra não atraia multidões, esse ainda continua sendo o evangelho que transforma as nossas vidas. Esse ainda continua sendo a palavra que mexe com a igreja. Lutar contra o pecado.
Precisamos romper com o pecado. O pecado não é nosso amigo. E Jesus, ele vai ser o nosso maior exemplo. Jesus, ele vai denunciar o pecado diversas vezes. Eu trago para os irmãos aqui em João, capítulo 19, versículo de número 10, uma conversa que ele tem com Pilatos, quando Pilatos vai advertir Jesus, perguntando a Jesus por que Jesus não falava com ele. E aí Pilatos vai apontar o dedo para Jesus e vai dizer: olha, você sabe que eu tenho autoridade, você sabe que eu sou um homem importante aqui, e eu posso soltar você, ou eu posso mandar crucificar você. Jesus olha para Pilatos e fala: você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não lhe fosse dado. E aí Jesus vai falar algo interessante: por isso, quem me entregou ao Senhor tem um pecado maior do que o seu. Então Jesus está denunciando o pecado daqueles que o rejeitaram, daqueles que o negaram, daqueles que levantaram falso testemunho contra ele, daqueles que pegaram Jesus e levaram até Pilatos com falsas acusações. Queridos e amados irmãos, Jesus aqui, ele está de uma certa forma evidenciando o pecado e a gravidade da natureza do pecado. É certo que nós aprendemos que não existe essa coisa de pecado, pecadinho e pecadão, porque todos os pecados nos afastam da presença de Deus. Mas as consequências do pecado, a natureza do pecado, a gravidade do pecado pode causar efeitos tanto na nossa vida secular como na nossa vida espiritual. Quando a Bíblia fala e nos adverte que o salário do pecado é a morte, é porque em alguns casos é a morte mesmo, irmãos. Eu conheço várias pessoas, inclusive em nosso meio social, e eu tenho certeza que muitos irmãos conhecem, que morreu, que perderam as suas vidas por consequência da natureza do pecado. Jovens, com futuro promissor, com promessas sobre as suas vidas. Porque todos nós temos promessas sobre as nossas vidas. Deus tem um plano na vida de cada um. E às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala assim: rapaz, foi profetizado sobre a vida dele que ele seria um grande pregador, que ele seria um pastor, que ele seria um levita, e não se cumpriu porque ele não quis. Deus derramou a graça, Deus deu o talento, mas ele não quis. O livre-arbítrio dele fez com que ele escolhesse não servir a Deus. E muitas das vezes é a natureza do pecado. E tem pessoas que ainda não entendem, irmãos, a gravidade do pecado, e vivem batendo cabeça, e vivem sofrendo no mundo, e não conseguem ter a sua vida estabilizada diante de Deus. E aqui eu não estou nem falando de igreja, estou falando diante de Deus. Porque às vezes estão dentro da igreja, mas não estão servindo a Deus. Porque não abandonam o pecado de estimação. Continuam batendo cabeça sem rumo. E nós só podemos entender isso através do viés da palavra de Deus. Porque se o Espírito Santo não nos incomodar, se o Espírito Santo não nos transformar, se o Espírito Santo não nos moldar, não é o pastor que vai fazer isso. Não é. Não adianta, a gente não consegue pegar uma pessoa, abrir a cabeça de alguém e colocar o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação sobre a vida de ninguém. Essa é uma função que a Bíblia fala que é do Espírito Santo de Deus, mas para isso nós precisamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para receber a palavra de Deus em nossas vidas. E só quando há o verdadeiro arrependimento, e só quando nós nos propomos a de verdade servir a Deus, abrir o nosso coração para Ele, é que nós seremos transformados. Para isso, nós somos confrontados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos confronta. A pessoa que está aqui ministrando é só um vaso usado. É como Deus disse para Moisés: Moisés, não é você. Você é a pessoa que vai lá ser usada. Eu que vou fazer o milagre. É assim ainda nos dias de hoje, meus irmãos. É assim ainda nos dias de hoje. Se nós vamos à igreja, se nós ouvimos uma palavra
e se nós não somos confrontados pela palavra, se aquela palavra não me incomodou, tem algo de estranho. E nós não gostamos disso. Quem o pregador pensa que é, quem o pastor pensa que é, para quê? Para apontar o meu erro, apontar o meu pecado? Receba isso como algo de Deus para a sua vida. Porque Deus adverte aqueles aos quais Ele ama. Aqueles aos quais Ele quer cuidar. Irmãos, Davi estava cego no pecado dele. Davi chama seus servos, manda chamar Betseba, comete o pecado, mata Urias e continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Irmãos, vocês pensam que todo mundo não sabia do que tinha acontecido no palácio? Será que no meio daquele servo não tinha um que gostava de uma fofoquinha ali para espalhar a notícia? Será que quando o moço lá pegou e viu lá a carta para mandar botar Urias na frente da guerra, ele não achou estranho, ele não se perguntou por que Davi estava fazendo aquilo? Todo mundo sabia, irmãos. Mas Davi estava levando a vida dele como se fosse tudo normal, até o dia que o profeta se colocou diante dele e denunciou o pecado dele. No Antigo Testamento, ninguém gostava de profeta, não, irmãos. E hoje eu não sei se é muito diferente. Por quê? Porque profeta no Antigo Testamento era aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo e confrontava o pecado do povo. Todo mundo gostava do sacerdote, que era aquele que o povo levava suas lástimas e o sacerdote apresentava para Deus. Aí do sacerdote todo mundo gostava. Do profeta o pessoal não queria muita coisa, não. Porque o profeta, quando chegava, sai de baixo. Que vem fogo de Deus para consumir e para matar. Para matar. Pecado que leva à morte. Vou mostrar para os irmãos aqui. Então observe, irmãos, que Davi ele vai ser confrontado. E nós precisamos ser confrontados. Para que nós possamos, dar um estralo na nossa mente e a gente entender o que Deus quer para com as nossas vidas. É assim que funciona o Evangelho do Senhor. É assim que a igreja vai se santificando. É assim que os irmãos vão crescendo em maturidade cristã. E entendendo o que Deus quer para as nossas vidas. Porque muitas pessoas ainda não entenderam o seu chamado, não entenderam o seu papel, porque ainda não largaram o pecado para que Deus fale com elas. Então, para nós crescermos no Evangelho, amadurecer no Evangelho e deixar de ser problema e passar a ser ajudante na obra do Senhor, precisamos largar aquilo que não agrada ao Senhor. Irmãos, aquilo que não agrada ao Senhor, às vezes, necessariamente, não é nem pecado. Mas eu advirto os irmãos para o que a Bíblia nos ensina, que se nós fazemos alguma coisa que escandaliza o meu irmão, que é mais fraco do que eu devo fazer o quê? Largar, abandonar, deixar de fazer. Então, se eu vou para um lugar, cito um exemplo para os irmãos, em que a cultura daquele lugar, a cultura daquela cidade não permite que eu, mesmo num calor de 42 graus, use uma camiseta, eu vou escandalizar, o que eu vou fazer? Eu não vou usar a camiseta. Eu vou usar a camisa de manga, a camisa comprida, para não escandalizar os meus irmãos. Para não afastar os meus irmãozinhos fraquinhos na fé, e vou orar para que Deus dê o entendimento da situação. É pecado? Não é, mas a Bíblia me orienta a não fazer. E enquanto maior for a minha posição dentro da casa do Senhor, maior são as exigências. Sempre foi assim e nunca vai mudar. Tinha coisas que pessoas comuns no Antigo Testamento podiam fazer e o levita não podia fazer. Tinha coisas que o levita fazia que o sacerdote não podia fazer. Tinha coisa que o sacerdote fazia que o sumo sacerdote não podia fazer. Então, conforme ia aumentando, as cobranças iam junto. E ainda é assim nos dias de hoje. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, vai dizer assim: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Irmãos, quando nós lemos o contexto todo, eu estou adiantando aqui porque nós não temos tempo, quando nós lemos o contexto todo de 1 Coríntios, capítulo 6, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele está denunciando as imoralidades sexuais do povo daquela cidade, do povo daquela igreja, porque a carta é para a igreja.
Então estava acontecendo as coisas dentro da igreja. E Paulo está denunciando para aqueles irmãos a gravidade desse pecado. Precisamos guardar os nossos corpos santos para o Senhor. Sexo é para quem é casado, com sua esposa e com seu marido. Não é para jovem, para adolescente. E isso é grave. E o apóstolo Paulo está denunciando isso. Esse pecado da imoralidade traz prejuízos seríssimos para a vida das pessoas. E o apóstolo Paulo ele vai trazer essa questão para dentro da igreja. E tem pessoas que ficam constrangidas em tocar nesse assunto. Tem dois assuntos que muitos pastores se sentem constrangidos. Falar sobre sexo dentro da igreja e falar sobre din-din, dinheiro. Se sentem constrangidos. Por quê? Porque existe aquela rotulação de que todo pastor é ladrão. Não é verdade? E quem mais ajuda, quem mais contribui, quem mais faz, quem mais se doa é o coitado do pastor. E sexo é aquele tabu que a igreja não ensinou, a igreja deixou passar, errou, e quem foi que ensinou sexo para os nossos jovens, para as nossas crianças? A televisão, a novela, os filmes, os colegas, as mídias sociais, a internet. E aí, para essa galerinha novinha aí, é tudo normal. E é só oração agora para poder a gente trabalhar em cima disso aí. Então, meus irmãos, observem. Jesus ele vai dizer que existe um pecado, isso aqui é interessante, que o pai desse pecado é o diabo. Os irmãos já viram o pecado ter pai? Tem um pecado que tem pai. João capítulo de número 8, versículo de número 44. Jesus vai olhar para as pessoas, para os fariseus, e vai dizer assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos de vocês. O diabo ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Irmãos, os fariseus andavam mentindo muito, na cara dura, e Jesus olha para ele e fala assim, vocês são do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Irmãos, é inaceitável crente mentindo. Inaceitável. Inaceitável. Deus não se agrada com isso. A pessoa que tem esse hábito de mentir, porque isso se torna um hábito, e pode se tornar também algo que precise não só de uma orientação espiritual e de um cuidado da igreja, mas talvez de um cuidado clínico de um profissional da área. Mas isso não agrada a Deus, a ponto de Deus falar, o pai da mentira é o diabo. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 17, vai dizer assim, toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Aí um versículo antes ele vai dizer assim, se alguém vê seu irmão, no 1 João 5,16, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, pedirá a Deus e Deus livrará o irmão e lhe dará vida a esse irmão. Irmãos, o que é que nós entendemos com isso? O que é que João está falando na carta que ele está escrevendo aqui? Que se nós vemos algum irmão em pecado, e esse pecado é um pecado que não leva à morte, o nosso papel como igreja é orar. O nosso papel como igreja é orar. A Bíblia não fala que nós devemos advertir o irmão, a Bíblia não fala que nós devemos brigar com o irmão, a Bíblia não fala que nós devemos denunciar o pecado do irmão. A Bíblia fala que nós devemos entregar esse irmão a Deus em oração. E Deus ouvirá a nossa oração e dará vida a esse irmão. Então nós precisamos prestar atenção qual é a nossa atitude diante de quando nós pegamos alguém em algum erro. Erro que não leva à morte. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 17, vai dizer assim: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta
do Senhor. O texto aqui de Samuel está falando de Hofni e Finéias, os filhos de Eli. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando a oferta que as pessoas levavam para o templo, depositavam no altar, porque lugar de depositar dízimo e oferta é no altar. Tudo que nós fazemos fora do altar é contribuição para o reino. Então a oferta e o dízimo que era trazido e depositava no altar, que era do Senhor, era de Deus e ainda continua sendo. Certamente eles tinham a parte deles, mas eles pegavam tudo, não deixavam a parte de Deus. E estavam usufruindo de algo que não lhes pertencia, de algo que eles não deveriam colocar a mão. E observe, irmãos, que esses homens jovens estavam dentro do templo, dentro do que nós chamamos hoje de igreja, e estavam em pecado. Estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque esses homens perderam o temor no seu coração. Eles não tinham mais o temor de Deus. Eles não acreditavam mais em Deus. Eles não acreditavam mais naquilo que eles faziam. Por isso que eles estavam cometendo o erro que eles estavam cometendo. Sabe o que aconteceu? Deus matou. Literalmente, de fato e de verdade, Deus matou os dois camaradas. Consequência do pecado. Irmãos, nós não podemos desprezar as coisas de Deus. Eu não quero nem falar aqui na questão da oferta que eles estavam pegando, se bem que o pecado deles literalmente foi esse. Eu quero falar na questão do que eles estavam fazendo, o desprezo com que eles estavam tratando as coisas de Deus. Irmãos, o que é do Senhor é do Senhor. O que é consagrado para o Senhor é do Senhor. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Wilton pregou aqui há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, quando a discussão aqui foi sobre a marcha para Jesus. E pastor Wilton falou aqui que não concordava que coisas que fossem consagradas ao mundo servissem por algum momento ao Senhor. Como coisas que são consagradas a Deus se misturassem com coisas que são consagradas no mundo. Então, irmãos, se eu tenho um microfone aqui que eu comprei para a igreja, com recursos da igreja, dos dízimos das ofertas dos irmãos, que é um dinheiro que foi alçado aqui, depositado para o Senhor. Esse microfone aqui é para servir a Deus, irmãos. Eu não posso pegar esse microfone e emprestar ali para um showzinho de pagode, não. É para o Senhor, para ser usada para o Senhor. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Nossa vida pertence ao Senhor. Então, se eu vou dentro dessa mesma linha de raciocínio, eu entendo que as coisas que eu tenho é para o Senhor. Que a minha vida é consagrada a Deus. Então eu não posso, ora, estar na igreja e ora estar servindo ao diabo no mundo. Precisa estar firmado na palavra de Deus. Deus pode até não matar nos dias de hoje como ele matou esse moço aqui. Mas que em algum momento pode dar errado para mim, pode. E aí depois quem é que vai chorar? Era uma bênção na casa do Senhor. Era, não é mais. Vai ser salvo? Não sei. Todo mundo pergunta, né? Vai ser salvo? Não sei. Especialista em salvação é só Jesus. Faça essa pergunta para o pastor não e nem para ninguém não, que ninguém sabe disso não. Especialista em salvação é só Jesus. As pessoas gostam de perguntar, vai ser salvo, pastor? Está salvo? Não sei, irmão. A gente fica até constrangido, não sei, especialista é só Jesus. Só Jesus que pode responder isso aí. Tem um outro moço aqui, chamado Belsazar. O pai de Belsazar já era um homem promíscuo, já havia blasfemado contra Deus. Aí o que foi que Belsazar fez? Ele sitiou Jerusalém, roubou todos os utensílios do templo, levou para sua cidade, tirou todos os objetos que eram consagrados a Deus, usados no templo para adoração a Deus, e levou como prêmio, como troféu para o seu palácio. Um dia, ele está lá no seu palácio, fez uma festa, bebida, orgia, festa. Ele tem a ideia de chamar os seus servos e mandar trazer as coisas de Deus,
traz lá as taças de ouro, traz lá aqueles objetos bonitos que a gente trouxe de lá de Jerusalém, do templo deles, bota tudo aqui que a gente vai usar. E a Bíblia fala, a palavra que a Bíblia usa é que ele começou a profanar dos utensílios e dos objetos que foram separados, consagrados para os sacrifícios dentro da casa do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai dizer que lá no meio da festa, do nada, imagine a cena, irmãos. Eu gosto de parar às vezes e ficar imaginando a cena, as cenas bíblicas. Do nada, ele começa a ver uma mão escrevendo na parede. Do nada. Talvez ele tenha pensado, rapaz, bebi demais. Lavado o rosto e a mão está lá escrevendo na parede. Ele fica incomodado com aquilo? Claro que ele fica incomodado com aquilo. Isso não é comum, isso não é normal. Ele chama e aí ele fica indignado com o que está escrito ali. Uma língua que ele não conhece, uma escrita que ele não conhece, a mão está ali escrevendo. Ele manda chamar os seus sábios, manda chamar os seus entendidos do assunto, os seus magos, os seus eruditos, e ninguém sabia dizer o que era aquilo ali. Nós nunca vimos isso aí. Nós não sabemos o que é isso aí. Aí uma mulher se coloca diante do rei e fala, olha, tem um rapaz aí que tem um espírito dos deuses e provavelmente ele vai lhe ajudar, ele vai saber dizer isso aí. O nome dele é Daniel. O rei fala, manda chamar Daniel. Quem é esse Daniel? Vai buscar Daniel onde ele estiver. Chega Daniel. Quando Daniel se apresenta para o rei, ele fala, eu sei, eu consigo decifrar. Eu sei o que está escrito aí. Posso dizer para o senhor. E aí Daniel vai falar para ele o que está escrito. Mené, Mené, Tekel, Parzim. E o que é que isso significa, Daniel? Vou lhe dizer, rei. Mené significa que Deus contou os seus dias, contou o seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa que o rei foi pesado em uma balança divina e foi considerado leve. Em algumas versões, o rei foi considerado insuficiente. Parzim significa que o seu reino seria dividido e entregue aos medo-persas. Irmãos, no mesmo dia, a profecia se cumpriu. O rei Dário invade, toma tudo e mata aquele rei. Consequência do pecado. Brincando com as coisas de Deus. Assim como os outros dois meninos, filhos de Eli, fizeram. Esse rei também pagou o preço com a sua própria vida. Não é bom brincar com as coisas de Deus, não, irmãos. É sério. Estamos aqui em um mundo físico onde nós vemos e enxergamos as coisas, mas existe um mundo espiritual e que não é brincadeira. É sério. Belsazar brincou com o que era sagrado, profanou o que era santo, escarneceu de Deus e pagou com a sua vida. Morreu. Deus pesa na balança, irmãos. E um dia a conta chega. Porque Deus está vendo tudo, Deus vê o oculto. E eu me fiz uma pergunta quando eu estava me preparando esta palavra, o Espírito Santo ministrando em meu coração. E se Deus me pesar na balança hoje, Ele vai me achar em falta? E eu transfiro essa pergunta para a igreja. Transfiro essa pergunta para os irmãos. E se Deus te pesar na balança? E se Deus te chamar hoje, Ele vai te achar em falta? Irmãos, o pecado não é nosso amigo, não. O pecado nos mata. Precisamos lamentar, chorar quando estamos em pecado. E precisamos nos arrepender. Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13, diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem pessoas que a gente vê dentro da igreja que tem tudo para prosperar e não prospera. Por quê? E ainda perguntam, por que está acontecendo isso comigo? Mas os que confessam e abandonam alcançam misericórdia. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
E essa é a palavra que cura as nossas almas. Essa é a palavra que restaura as nossas vidas, quando nós confessamos os nossos pecados. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, escrevendo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim, ó, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, Timóteo, Cristo veio ao mundo. Olha que coisa simples, irmãos. Que nós falamos para qualquer um no evangelismo, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar a sua vida. Só que Paulo ele vai se colocar assim, ó, do qual eu sou o principal. Do qual eu sou o principal. Então, meus queridos e amados irmãos, nós temos a necessidade de Deus em nossas vidas, da graça de Deus em nossas vidas. As nossas orações devem começar assim, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e larga o pecado, irmão, porque tem que pedir o perdão e tem que abandonar. Ó, Isaías 59, versículo 1 vai dizer assim, ó, eis que a mão do Senhor está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês, aqui é Isaías denunciando o pecado do povo, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e os seus Deus, e o seu Deus. E o pecado que vocês cometem leva Deus a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O povo está achando que está arrebentando, e Deus não está ouvindo a oração do povo. Aí precisa o profeta ir lá e dizer, ô, seus abençoados, Deus não está ouvindo vocês, a mão do Senhor está encolhida, porque vocês estão em pecado. Larga o errado, porque a mão de vocês estão manchadas de sangue, os dedos de vocês de iniquidades, e os lábios de vocês falam o quê? Mentiras, e a língua de você profere maldade. Então, irmãos, nós temos que nos chegar diante de Deus com o coração quebrantado e pedir perdão a Ele, porque Deus abomina o pecado. Aonde tem pecado, Deus não está no meio. Aonde tem coisa errada, Deus não está no meio. Teve contenda, Deus não está no meio. Tem coisa errada, Deus não está no meio. Não adianta. Deus é santo. Provérbios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, vai dizer assim, ó, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Eu acho engraçado que a Bíblia fala que existe coisa aí que Deus não tolera mesmo. E aí ele vai dizer o que é. Olhos cheios de orgulho, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apresentam e fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e que semeia discórdia entre os irmãos. Isso não tem dentro da igreja. Se tem, eu desconheço, pastor Wilton. Irmãos que semeiam discórdias. E a vida desses irmãos, nenhum deles, não conheço um que tem vida boa, que vive bem. É tudo atribulado. Pode ver, pode pesquisar. Irmãos que vivem dentro desse contexto aqui, é tudo atribulado e tudo cheio de problema espiritual. É sempre assim. Palavra do Senhor que está falando, não fique de mal comigo não, viu? Estou lendo o texto bíblico aqui, ó. Não botem na minha conta não, vão cobrar de Deus depois. Porque isso é terrível diante de Deus. Terrível diante de Deus. Vou adiantar aqui para finalizar. Irmãos, tem um pecado que Jesus vai falar, que é o pecado que não tem perdão. Eu já vou finalizar porque eu pedi para o Ministério de Louvor cantar um hino. Eu estava com saudade do Ministério de Louvor. Eu pedi para eles cantarem um hino para a gente terminar o culto louvando ao Senhor. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto está em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31. Diz assim: por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia
serão perdoados aos homens. Então, o que é que Jesus está falando? Que todo pecado e toda blasfêmia vai ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar alguma coisa contra o Espírito Santo de Deus, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que Jesus fez, todos os milagres de Jesus, não foi pelo poder de Jesus, foi pelo poder do Espírito Santo. Ele não pedia ao Pai, ele não orava. Jesus estava na terra como homem, como eu e como você. Embora ele fosse Deus, mas Filipenses vai dizer que ele se esvazia, que ele abre mão, se torna menor do que os anjos e vem habitar na terra como homem, como nós. Então, o poder que Jesus tinha, tudo o que Jesus fazia era movido pelo Espírito Santo. Quando nós vamos analisar os milagres do Senhor, nós vamos ver que ele sempre agradece a Deus antes e ele pede ao Pai que seja realizado. E tudo é feito pelo poder do Espírito Santo. Por isso que ele vai falar: vocês falam contra mim, vai ser perdoado, mas contra aquele que está operando, e é quem está em nosso meio hoje aqui. E às vezes a gente fala, Jesus está em nosso meio. É uma forma de falar, sabe? É uma forma de falar, mas a Bíblia fala que Jesus, a pessoa Jesus, uma pessoa da Trindade Jesus, está no céu. Quem está em nosso meio fazendo a obra é o Espírito Santo. Então observe que eles estavam atribuindo uma obra feita pelo Espírito Santo ao diabo. A verdade, irmãos, é que os fariseus, eles tinham inveja de Jesus. Os fariseus, eles se sentiam diminuídos pela presença de Jesus e por tudo que Jesus estava fazendo. Se sentiam por baixo. Então eles olhavam para as coisas que Jesus fazia e diziam, isso aí não é de Deus não. Isso aí não é de Deus não, isso aí é do diabo. Os irmãos entenderam o contexto da coisa? Então, atribuir uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo ao diabo, é perigoso. Por isso que nós temos que ter muita cautela e, na dúvida, é melhor não apontar qualquer tipo de movimento e atribuir como que não seja de Deus. Deixa lá. É melhor, para não cair nisso aqui, para não correr o risco de se enganar. Então Jesus estava operando sinais e maravilhas, os religiosos da época estavam incomodados, eles diziam, isso aqui não é de Deus. E eles sabiam que eram. Eles conheciam as profecias. As evidências estavam diante dele. Prova disso, Nicodemos. Nicodemos vai no escondido da madrugada procurar Jesus e fala assim, eu sei quem você é. As evidências, as coisas que você faz, que você manifesta, evidencia tudo o que está escrito. Será que era só Nicodemos que sabia? Todos eles sabiam. Mas eles tinham inveja de Jesus. Por vários motivos. Aí é tema de em outro momento. Então, como eles não gostavam de Jesus, como Jesus não fazia parte do meio social deles, eles olhavam para a obra feita pelo Espírito Santo e dizia assim, isso aí é do diabo, não é de Deus não, ele está enganando vocês. E aí Jesus pega e coloca cada um deles nos seus devidos lugares. Queridos e amados irmãos, eu finalizo profetizando vitória na sua vida. E te dizendo que muitas vezes os pensamentos ruins vêm sobre as nossas mentes. E isso a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Muitas vezes nós damos legalidade e aí o maligno ele começa a soltar dardos inflamados na nossa mente. Mas não se permita ser contagiado por nada que não venha de Deus na sua vida. Esteja em constante vigilância e seja firme e fiel à palavra do Senhor. Seja firme e fiel ao compromisso que você estabeleceu com a sua igreja. Porque a igreja é o departamento de Deus aqui na terra, sim.
Então seja firme e fiel à sua igreja, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.